Boa noite, sejam bem-vindos ao TDM Entrevista. Tem um vastíssimo percurso na área do serviço social ao longo de quase 50 anos. Foi a primeira assistente social licenciada a trabalhar em Macau e mais tarde foi presidente do então Instituto de Ação Social de Macau. Depois de deixar a função pública para se reformar, mais na teoria do que na prática, foi fundadora, em 2003, da Associação de Reabilitação Phu Hong, que tem, nesta altura, mais de uma dezena de centros e unidades de reabilitação que dão apoio em várias áreas a mais de 500 pessoas com deficiência e são também uma preciosa ajuda às famílias. Ex-dirigente da Macau Special Olympics e dos Rotários, já foi agraciada com a Medalha de Mérito Altruístico de Macau. A nossa convidada de hoje é Fátima dos Santos Ferreira. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite. Muito obrigada por dar a oportunidade de nós explicarmos um pouco sobre Phu Hong. Muito obrigado. Estes tempos não têm sido fáceis para ninguém, mais difíceis para uns do que para outros, mas não menos para as pessoas com deficiência, porque muitas destas pessoas, e estamos a falar de cerca de 14 mil pessoas em Macau que têm algum tipo de deficiência, muitas destas pessoas tiveram de deixar de ir aos centros que os acompanhavam. Nestes meses já longos de pandemia, deixaram de ter uma parte substancial do apoio com que contavam até aí. Nesta altura a situação já está a melhorar lentamente, mas ainda não voltamos ao normal. Não, porque os centros foram todos encerrados. Neste momento retomaram as funções, mas apenas a meio gás. Quer dizer, em dias alternados há um grupo de utentes que vem e nos outros dias são outro grupo de utentes. Ainda não temos todos os dias os 100%. No total nós estamos a dar apoio aos 100%, mas não em todos os dias, por causa das orientações que recebemos, é para não haver um ajuntamento muito grande de pessoas, portanto, dessa forma podemos apoiá-los melhor. Eles às vezes não percebem porque é que não podem ir todos os dias. Não é? Para os pais também é um peso grande não os ter todos os dias. Logo no início até aconteceu uma situação que por um lado mostra o quanto eles querem voltar ao centro. Um dos utentes tentou as máscaras todas da mãe para a rua e depois telefonou-nos a dizer que a mãe não tem máscaras, portanto precisa de vir ao centro. Portanto, para mostrar o quanto ele precisava realmente de ter apoio do centro e de vir, porque eles gostam mesmo de estar lá. Apesar de nós não nos termos no centro naqueles meses, o pessoal que trabalha contactava-os pelo telefone e para saber como é que estavam e tudo, e havia visitas domiciliares que faziam para que o apoio pudesse continuar a ser dado. Durante quantos meses é que houve essa abordagem? Praticamente meio ano. Portanto, acabou há pouco tempo. Foi. E que balanço é que faz desse acompanhamento possível durante esses meses? Acho que foi importante para eles e para as famílias que nós continuássemos a fazer um acompanhamento, nem que seja telefónico ou alguma visita domiciliária, porque eles sentiam-se dessa forma mais apoiados. É preciso dizer que a própria Phu Hong teve desafios também acrescidos nesta altura, porque alguns dos trabalhadores que são do continente não puderam entrar em Macau durante algum tempo. É verdade. E, portanto, isto também foi uma dificuldade acrescida. Foi, mas também foi, por um lado foi bom que tenha sido no período em que os nossos centros ficaram todos fechados, que a partir do momento que abriram também houve possibilidade desses trabalhadores... Mas houve uma altura em que tiveram que dar alojamento aos trabalhadores aqui? Nem mais. Tivemos que dar alojamento. Às vezes não tínhamos residências, tivemos que alugar umas quantas espaços para eles poderem ficar. E os outros ficavam nos próprios centros para poderem ter um local seguro. Portanto, desafios e dificuldades postos pela pandemia, sendo que a Associação Phu Hong também fez parte da solução e do combate à pandemia, pelo menos num determinado momento mais inicial. A Associação colaborou ativamente no plano de distribuição de máscaras. Qual é que foi exatamente a participação? A participação foi pormos as máscaras
dividirmos as máscaras por 10, cada conjunto de 10, porque cada residente e trabalhador não residente poderia comprar 10 máscaras, não é? Portanto, é esse o trabalho que foi feito apenas no início, porque depois os centros fecharam, nós deixámos de ter utentes para isso. Sim. Entretanto, temos então, já falámos disso, de alguma forma um lento regressar à normalidade, mas ainda não existe um calendário para um regresso total à normalidade. Ainda não tem total, ainda não. Muito bem. Vale a pena fazer aqui um apanhado global das várias áreas em que a Phu Hong está envolvida. São apoios diversos, muito diversificados em várias áreas, estas pessoas, estes utentes, que vai desde o treino vocacional até a criação de produtos culturais, ensino de artes, também ajuda ao emprego. Pedi que nos falasse um pouco disto, as travas mestras da atividade da Phu Hong, que é muito vasta, se nos conseguir sintetizar o trabalho que é feito. O nosso primeiro centro era um centro, era uma oficina de trabalho, era e é uma oficina de trabalho protegido, porque eles começam nessa oficina de trabalho protegido e depois aqueles que têm mais capacidade e que poderão inserir-se no trabalho, poderá ir para empresas sociais e depois, mais tarde, no futuro, poderão mesmo inserir-se no mercado do trabalho. Portanto, nós podemos ter assim um evoluir de situação em termos de emprego. Depois temos também um centro para deficientes profundos, aqueles que precisam ser alimentados, que precisam de alguns de cadeira de rodas e tudo. Temos um centro para doentes mentais em recuperação. E nesse centro, após a estadia deles no centro, durante um certo período de tempo, poderemos escolhê-los e depois inseri-los no centro vocacional, onde eles poderão aprender a cozinhar. Que no futuro também poderão ou abrir o seu próprio restaurante, mas quando a situação se normalizar, ou mesmo inserir-se no mercado de trabalho, num restaurante. E este centro objetivo nós chamamos este centro o Cantinho Português, porque queremos que eles aprendam comida macaense e portuguesa, de forma que poderão depois no futuro ter a sua vida organizada. E a ideia também é fazer com que este centro depois possa fornecer comida aos outros centros para não ter que se comprar ou não ter que se comprar tanto do exterior, não é? Nem mais. Este centro já está a fornecer comida para o Centro dos Deficientes Profundos. Portanto, aí poderemos fazer uns que têm que comer comida mais desfeita, outros que menos sal, outros menos óleo. Portanto, é mais um trabalho personalizado, uma comida personalizada. E já estamos a fornecer refeições para este centro neste momento. Portanto, é uma forma também de eles aprenderem, porque eles aprendem a cozinhar, aprendem a separar as refeições em várias caixas e depois também transportá-los de forma que chegue ao destino em perfeitas condições. E a ideia é alimentar mais centros ou vamos ficar... Mas neste momento ainda não temos capacidade de alimentar mais. Portanto, só é as oficinas, as empresas sociais, os trabalhadores que trabalham nas empresas sociais e este próprio centro. Muito bem. De todas estas áreas que são objeto de atenção da Associação Phu Hong, que trabalha em várias áreas, qual é que acha que tem sido aquela que tem tido um maior impacto em Macau, quer para esta população, para estes utentes, quer para a sociedade? Podemos dizer duas. Uma que é o centro de... o trabalho pela arte, que nesse centro eles aprendem desenho, música, tudo, de forma que depois
poderão ter o seu próprio grupo. Nós temos um grupo de canto que eles chamam Live Band, uma banda composta por 2 utentes autistas, um com problemas intelectuais e o professor. Portanto, eles vão, quando já são chamados, vão em várias atividades que queiram a sua participação, e eles vão. Já participaram nos Lagos de Namevan, em festas e tudo. Portanto, é uma forma de eles se introduzirem e de se inserirem na sociedade. Nós acreditamos que cada pessoa tem o seu talento. O que é preciso é descobrir qual é o talento e então incentivá-los. Deve conhecer os trabalhos de um utente que nós temos, que é conhecido pelo 0.38. Ia falar justamente nele, sim. Que é um artista em desenho. Sim. Ele nunca aprendeu a desenhar e nós descobrimos a capacidade dele em papéis rasgados no chão. Ele desenhava, o primeiro trabalho dele foi desenhar carrinhos todos diferentes, com pessoas lá dentro e diferentes modelos e tudo. Neste momento nós temos alguém que o acompanha em desenho, de forma que ele possa melhorar a sua capacidade. Ele já teve exposições aqui em Macau e se não fosse a pandemia, nesta altura havia uma mostra em Portugal a percorrer várias cidades com o trabalho dele. A primeira foi no ano passado, na Câmara do no Porto. Sim. Neste momento está na Câmara de Odivelas. Sim. Mas a ideia é percorrer ainda outras cidades, não é? Houve uma altura, pelo menos, em que esteve mais ou menos parada em Odivelas, não foi? Foi. Mas agora foi reincidado e vai ficar em Odivelas até dezembro. E depois vai para outra localidade. Isso é bom para ele, é bom para Macau, de forma que se veja que esse grupo de pessoas também tem talento e também deve ser apreciado e inserido na comunidade. E, portanto, ele é o primeiro deficiente que recebeu uma condecoração do Governo de Macau. E era bom que houvesse muitos mais, porque fazem parte da comunidade de Macau, fazem parte da nossa sociedade. Claro. E a outra área que também acho importante são as empresas sociais. As empresas sociais permitem dar emprego aos deficientes e aos doentes mentais, porque os doentes mentais em recuperação têm dificuldades de arranjar emprego lá fora, porque eles estão com medicação e não podem ter um trabalho de muitas horas seguidas. Às vezes a medicação dá-lhes sono e lá fora os patrões não compreendem, pensam que ele é preguiçoso e não quer trabalhar e tal. Portanto, isso permite eles sentirem-se válidos, terem um trabalho e inseridos na comunidade. Portanto, essas duas vertentes acho muito importante. Falando então das empresas sociais, no sentido clássico temos duas empresas sociais da Vuhong, não é assim? Temos duas empresas sociais, uma que é uma lavandaria, e a outra são produtos em segunda mão. A segunda foi por acaso que nós decidimos por essa área, porque houve um hotel na Taipa que mudou de mãos e deu-nos muitas mantas que eles iam deitar fora, e nós lavámos na nossa lavandaria, depois vendemos às famílias necessitadas, porque eram mantas de penas, muito boas no inverno, muito quentinhas e tudo, e que muitas famílias beneficiaram disso. E os hotéis e os casinos, eles neste momento já sabem desta empresa, portanto, quando têm que mudar, porque há uma norma que tem que mudar louça e produtos de cama, não sei de quanto em quanto tempo, já sabem, já têm um percurso, mandam todos para nós. Sim. Aliás, tem havido um acompanhamento interessante da parte dos casinos a estas pessoas, porque têm sido, de alguma forma, integradas, até, em alguns casos, com salário igual. Sim. A MGM tem vários
utentes nossos que estão lá como trabalhadores iguais a qualquer outro trabalhador da MGM, com trabalho igual, salário igual. É isso que nós gostaríamos que fosse para todos os deficientes. Sim. E falando em questões salariais, o chefe do Executivo defende que não se deve alargar o salário mínimo às pessoas com deficiência porque entende que isto poderá ser um obstáculo à empregabilidade destas pessoas. Como é que olha para esta perspectiva? Eu acho que o primeiro passo é educar as empresas e fazê-los ver que o deficiente tem capacidades como qualquer outra pessoa. Importa é ver que tipo de trabalho ele pode fazer. E mediante o trabalho que pode fazer, deverá receber o mesmo tipo de salário que qualquer outro trabalhador dessa empresa recebe. Portanto, esses são os casos que nós temos no MGM. São muitas pessoas nessas condições? Eu acho que podemos dizer que eles devem ter uma dezena. Uma dezena de pessoas. De uma forma mais geral, como é que olha para a questão da integração das pessoas com deficiência na sociedade, no mundo do trabalho? Já estamos a falar desta questão, mas em termos mais gerais, a integração na sociedade, como é que Macau está nessa perspectiva? E comparativamente, eventualmente até com outros países e regiões, como é que está Macau a esse nível? Eu acho que, comparativamente com o passado, Macau está melhor. Está a ver o deficiente de outra forma, como um elemento pertencente a esta comunidade, com os mesmos direitos e os deveres. Eu acredito que ainda haja deficientes fechados em casa, mas aí é difícil saber onde eles estão, porque é um grupo que não quer ser conhecido. Existe algo cultural na comunidade chinesa que acreditam que se houver uma família que tenha um deficiente, no passado alguém fez mal, portanto, essa é uma punição do presente. Portanto, eles não querem mostrar que têm um familiar deficiente para as pessoas não pensarem que algo mal fizeram. Sim. Já está muito melhor porque quando eu comecei a trabalhar no IASME era difícil que eles trouxessem os deficientes para a rua, para fora. Estamos a falar já agora no início dos anos 70, se não me engano. 70, 80. Sim. Era difícil encontrá-los nos restaurantes, com a família e tudo. O que não acontece hoje. Hoje nós encontramos nos restaurantes, eles estão lá e o pessoal do restaurante serve-os da mesma forma que serve um outro qualquer cliente. Portanto, houve uma melhoria muito grande a esse respeito. E a que é que se deve essa alteração da percepção? Também ao trabalho desenvolvido, por exemplo, pelo IASME, agora Sim, IAS? pelo IASME, pelas organizações não governamentais, por todos, não é? Porque tem que ser lentamente o ótimo é inimigo do bom, não é? Sim. Portanto, vamos aos poucos, vamos conseguir que Macau seja realmente uma sociedade para todos. Isso é que interessa. Quando se fala de pessoas com deficiência, tem de se falar também da questão dos cuidadores, as pessoas que cuidam destas pessoas e que são uma ajuda fundamental. Há pouco tempo, um estudo apoiado, pedido pela própria Associação Fu Hong, concluiu que mais de um terço dos cuidadores informais de deficientes em Macau apresentam sintomas moderados a graves de depressão, ansiedade e stress, em especial as mulheres. Como é que se lida com este problema? É com apoios, como aqueles que estão em cima da mesa nesta altura? Sim, é com apoios, principalmente. E eu acho que é importante também haver um subsídio, porque muitos desses cuidadores tiveram que deixar de trabalhar para poder tomar conta dos seus familiares. Portanto, é importante também que essa vertente seja
implementada. Existe um plano piloto que está a ser experimentado nesta altura? Não sei. Sim. Nós fizemos o estudo e já apresentámos o estudo ao Governo. Agora, não sei se há alguma proposta nesse sentido. Entretanto, nas próximas semanas, dentro de pouco tempo, vamos ter a abertura de um centro remodelado, de um novo centro, se quisermos, da Associação Fuhong. O que é que nos pode dizer sobre este centro? Do Centro Vocacional Pou Choi. Sim. Que é um centro vocacional onde o espaço foi totalmente remodelado e transformado numa cozinha com restaurante, de forma que nós possamos... Dois objetivos. Formar mesmo utentes nossos para a cozinha. Portanto, no seguimento daquilo que falávamos há pouco, não é? Sim. Outro, fazemos as nossas próprias refeições para os nossos centros. Porque nós, no passado, comprávamos, encomendávamos os conhecidos tapaus, não é? Sim. Neste momento, o tapau é feito por nós. Já começámos por um determinado centro, dos centros mais profundos. Alguns precisam de a comida toda desfeita, outros que não podem ter comida muito salgada. Portanto, esse tipo pode ser personalizado, nós podemos fazer esse tipo e já estamos a fazer. É o Centro Pou Choi, que nós chamamos o Cantinho Português. Portanto, estamos a falar de... Já agora, cantinho português, porquê? Por causa justamente desta questão da gastronomia, não é? É isso mesmo. Sim. A sala, de jantar e tudo, tem tudo motivos Sim. portugueses. Sim. Portanto, isto é a continuidade de uma aposta que já existe. Já agora, qual é que tem sido a receptividade dos utentes a esta questão da gastronomia macaense e da gastronomia em geral? Como é que tem resultado? Tem resultado bem, porque este grupo de utentes são doentes mentais em recuperação. E os doentes mentais têm outro tipo de capacidade que um deficiente intelectual não tem. Sim. E então eles fazer embrulhos, eles não fazem. Acham que não vale a pena. Sim. Eles não... Agora, aprender a cozinhar, isso já gostam. Ou mesmo aprender a imprensa. Nós também, nesse centro, temos também várias máquinas capacitadas para fazer cartões de visita, aqueles banners para qualquer tipo de atividades, pequenos livros. Sim, como uma pequena gráfica, no fundo. Isso, nem mais. E, portanto, a Associação de Gráfica já está... vai lá, ensina. Portanto, isso eles já gostam de fazer porque já não é aquele trabalho igual, todos os dias, o mesmo. O doente mental já gosta. Sim. Portanto, um certo estímulo e desafio, não é? Isso mesmo. Esse é o nosso objetivo. Portanto, esse centro tem dois, um é cozinha, outro é gráfica, tem dois no mesmo sítio. No mesmo centro, duas vertentes. Portanto, estamos a falar de mais de uma dezena de centros e unidades de reabilitação espalhados um pouco por toda a cidade. Já agora, qual é a diferença entre centro e unidade de reabilitação? O centro em que o utente vai lá de manhã, a unidade pode ter períodos diferentes. Nos Lagos, na Mevane, temos uma unidade que temos o apoio do WIN, e aí temos tido trabalhos de terapia pela música, em que acreditamos que a música possa ser um circuito, uma possibilidade de permitir uma recuperação, porque eles têm, os autistas principalmente, têm um ouvido para a música extraordinário. Eles ouvem uma vez, são capazes de reproduzir sem qualquer tipo de problemas. Portanto, isso permite que eles ganhem outro tipo de interesse. Né? E muitas vezes os pais não querem levar os filhos para um outro centro para não serem taxados
deficiente, tudo. E aí vão sem problema nenhum, porque eles deixam a sua criança, o seu filho, a fazer o trabalho. E ali, naquela zona, há vários restaurantes, vários cafés, até vão tomar um café e depois, quando acaba a atividade, vão lá buscar Portanto, é um local em que as famílias já conhecem, qualquer atividade nova que nós temos, até pomos no Facebook e as pessoas já conhecem o Facebook dessa unidade e já sabem inscrever-se e tudo. E é muito procurado, principalmente, a terapia pela música. Sim, portanto é um centro com uma localização muito favorável e muito bem aproveitado, mas em termos ideais defende, não faz segredo disto, há alguns anos, defende a criação de raiz de um edifício para as empresas sociais. No caso de Namevana é um pouco diferente, é uma questão de outro tipo de atividades, mas para as empresas sociais defende a criação de um edifício de raiz feito para estas empresas, para estas pessoas poderem trabalhar e ter todas as condições. Já fez de resto essa proposta, enfim, já lançou a ideia ao chefe do Executivo. Qual é que foi a receptividade a esta ideia? A receptividade foi boa. Agora, quando é que ela vai ser efetivamente posta em prática? É que não sei. Sim. E defende que deveria ser criado este edifício nos Novos Aterros, não é? Novos Aterros, na zona A. E porquê nessa localização? Porque aí é uma zona que vai ter muita residência, muito tipo de residências, não é? E, portanto, há número suficiente de pessoas que poderão beneficiar, digamos, dessa resposta. Nós não temos capacidade de concorrer nas habitações sociais com outras empresas, não temos capacidade económica para concorrer para um espaço. Portanto, o governo, se construir um bloco para empresas sociais, aí o objetivo já é o outro. Portanto, as associações candidatam-se com um projeto, se o projeto for aceito, então terá um espaço. A construção seria espaço livre, apenas com casas de banho e cozinha montados. O resto, a associação que ficar com aquele espaço fará as obras que precisar para o objetivo da sua empresa. E é importante sublinhar que estas empresas sociais, independentemente da localização, recebem efetivamente apoios do governo. Inicial apenas. Inicial, mas depois tem que se manter à tona, caso contrário. Tem que devolver o dinheiro. Já aconteceu alguma vez, não? Só nós é que temos. Sim. Mas isso ainda não aconteceu com a FUOL. Deus. Mas basicamente tem que ser sustentáveis. A proposta tem que ser feita de forma a provar que efetivamente o projeto tem pernas para andar, digamos. Sim. A terminar, como disse no início da entrevista, são muitos anos a trabalhar nesta área do serviço social. Falámos naturalmente da FUHONG, mas também existe a questão da Macau Special Olympics, os Rotários, tem estado envolvida em muitas frentes por boas causas, são quase 5 décadas nesta área. É quase fácil descortinar aqui um sentido de missão da sua parte, é assim? Esta área é muito especial porque eu acho que a voz deles, por vezes, não é suficientemente forte para chegar lá acima. Portanto, eu empresto a minha para que as coisas cheguem mais facilmente lá acima. Daí que eu me associo a essa causa, a causa do deficiente. Em termos da Special Olympic também, porque a Special Olympic também é desporto para deficientes, não é? Também ainda continuo a dar apoio às Special Olympics, não é? Sim. E, portanto, a reforma vai continuar a ser adiada, digamos assim. Eu acho que se deixar de trabalhar, ainda
a vida deixa de ter interesse. Porque neste momento há um objetivo que é servir os necessitados, servir quem precisa, mais que eu. E assim vai continuar. Fátima Santos Ferreira, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.